Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós rodamos Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E vamos diretamente para o Mato Grosso, município de Campos de Julho. A gente fala com o Thiago Daniel Comiran, que é produtor rural lá no município. Vai contar um pouquinho para a gente como está o desenvolvimento da safrinha de milho por lá. Seja muito bem-vindo, Thiago. Letícia, boa tarde. Prazer novamente estar aqui com vocês e com todos os telespectadores de Notícias Agrícolas. Thiago, me diga uma coisa, o plantio da safrinha de milho já foi concluído por aí? Como é que foram os trabalhos? O clima colaborou para que o plantio fosse feito dentro da janela? Como é que foi essa etapa, então, da implantação da safrinha? Letícia, o plantio ele transcorreu de maneira boa, porque a gente teve poucas chuvas aí no mês de janeiro e fevereiro, bem abaixo da média do que é correspondente aos meses, né? Então foi bom de plantar o milho porque não se teve aquelas chuvas contínuas que atrapalhavam o operacional de plantio. Foi uma safra bem rápida de milho, até mesmo pela antecipação das colheitas, né? Como a gente teve algumas variedades que anteciparam o ciclo, então o plantio de janeiro, 10 de janeiro, tinha milho sendo plantado. E a janela nossa ideal é mais ou menos ali em torno do dia 20 de janeiro até o dia 20 de fevereiro. Então, até a data do dia 20 de fevereiro, a gente pode colocar que 80% do milho safrinha de Campos de Julho já tinha sido colocado no chão. E, Thiago, após o plantio, como é que ficou o regime de chuvas por aí? As chuvas vieram para que esse milho emergisse de uma forma uniforme? Como é que foi? Foi escalonado? De que maneira se deu, então, o clima para a emergência do milho e para o desenvolvimento até esse momento? Como a gente está sofrendo essa questão do El Niño, né, então modificou muito o clima na região, bem assim, aquém de outros El Niños que nós passamos. Então a gente teve um janeiro com uma média de 150 milímetros abaixo da média, um fevereiro em torno de 230 milímetros abaixo da média. Março ele acabou tendo uma chuva vamos dizer assim, abaixo da média, mas não fora da regularidade do que foram os outros anos. Mas se choveu um pouco a menos. Então o milho veio se desenvolvendo, mas não com tanta falta de chuva. Tivemos relatos de algumas regiões e alguns produtores que passaram de entre 12 até 27, 28 dias sem chuva. Agora entre o início de março e final de fevereiro e início de março, mais ou menos até o dia 15 de março. Mas foram algumas áreas mais localizadas, mas infelizmente aconteceu. E depois disso, agora em março, agora do dia 3 de abril, perdão, do dia 3 de abril em diante, começou a chover assim fora do que está no contexto. Então o mês de abril ele não é um mês que a gente tem tantas chuvas, mas nós já estamos aí até hoje é dia 16, né, de março, até a data de hoje comparado com os outros anos, a gente tem em torno aí de quase 100 milímetros a mais do que se chovia no normal. Então o clima agora está contribuindo dentro do que seria o que precisaria ter chovido às vezes nos meses de janeiro, de fevereiro e março. E, Thiago, olhando para essa situação, então, vendo que agora essa chuva está contribuindo com o desenvolvimento do milho, em que fases a gente consegue ver o milho aí em Campos de Julho já desenvolvidos, né? Dá para a gente compartimentalizar? Então, uma parcela está em fase de enchimento de grão, uma parcela está em fase de pendoamento. A gente tem essas noções? Como a gente teve o plantio mais antecipado, então tem muitas áreas, aí a gente pode colocar em torno de uns 30% da área, ela já está indo para finalização de enchimento de grão, já passando de pastoso. Então, poucas chuvas não vão fazer muita diferença nessa situação. O que a gente pode ter agora com essas chuvas em excesso nessa época, principalmente com esses materiais que já estão indo para o final, é a questão de grãos avariados, com às vezes brotamento de espiga, apodrecimento de espiga, porque ele está com muita chuva em excesso para a época. O restante da área, vamos colocar em torno de uns 60% da área, ela está em pleno enchimento de grão ou já finalizando o enchimento de grão. Então essa chuva vem bem a calhar. Porém a gente tem que cuidar também que a questão da polinização interfere muito. Então às vezes tem materiais aí que estão em plena polinização e isso aí pode interferir em grãos falhados ou até mesmo em outros problemas bacterianos ou fungos nas espigas, né? Então isso pode causar algum problema.
Porém, essa chuva ela pegou uma época, para boa parte das áreas, muito favorável. A gente espera que não prejudique, porém tem chovido bem acima do que é esperado para a média, numa época que é bom para o milho poder encher o grão, mas também é muito complicado. Tiago, para além das doenças fúngicas, como você comentou, né, por causa dessa chuva mais constante que tem havido agora, aí em Campos de Julho tem havido alguma pressão por pragas ou doenças? Porque outras regiões do país a gente vê questões como cigarrinha, vaquinha, percevejo, lagarta do cartucho. Tem alguma questão, ainda que pontual, de pragas ocorrendo aí no município? Nós tivemos muito problema com percevejos no início da implantação da cultura, então assim, bem anormal o que a gente teve nos últimos anos, com áreas aí com até 5, 6 aplicações, produtores até desistindo por conta do excesso, né, do custo de você controlar essas áreas. Então teve essa pressão muito grande de percevejo no início. Nós tivemos também agora, logo depois, alguma pressão por cigarrinha e pulgão, mas nada comparado aos outros anos, bem abaixo da média, então foi controlado bem fácil. Porém, agora com esse excesso de chuvas que a gente está vendo, como o clima está se favorecendo tanto em temperatura quanto umidade, a gente começa a notar de novo a volta de cigarrinha e de pulgão, principalmente nessas áreas que estão agora em fase de enchimento de grão e pendoamento. Então, o produtor agora começa a ficar um pouco de olho, se o clima continuar favorável, talvez vai ter mais essa preocupação de cuidar. Se o nível começar a incidência subir muito, vai ter que começar a ter controle novamente. Tiago, outra dúvida em relação à questão da área plantada em Campos de Julho. Com muitas lideranças e outros produtores que eu falo ao redor do Brasil, em alguns pontos houve diminuição da área de milho safrinha, principalmente por causa do preço de venda do cereal, que está muito aquém daquilo que o produtor esperava. Então, em muitos lugares se diminuiu a área de milho pelo desestímulo dos produtores mesmo de plantar. Foi o caso aí de Campos de Julho? Sim, Letícia, desde o início, né, quando o produtor já começou a planejar a safra e os preços não vinham agradáveis e favoráveis à cultura, então o produtor começou a migrar para outras culturas para tentar diminuir o custo ou tentar ter algum lucro, né? A mesma cultura do milho, o investimento ele foi bem menor em tecnologia, em insumos, né, para não se ter um custo tão elevado da cultura e, consequentemente, diminuição de áreas. Então, o produtor acabou migrando para culturas como o sorgo, como o milho pipoca, feijão, e algumas áreas o produtor nem plantou nenhuma dessas culturas. Ele acabou colocando alguma cultura de cobertura, né, como pastagem, milheto, crotalária, para tentar melhorar o solo e não ter um investimento alto para acabar tendo prejuízo. Mas a gente calcula que em Campos de Julho, mais ou menos em torno de 15 a 20% de área deve ter sido migrada para outras culturas. Algodão também, teve áreas que foram migradas para algodão também. Para a gente ter uma ideia, Tiago, atualmente quanto que está girando mais ou menos o preço de venda da saca de milho por aí e quanto que deveria ser para pelo menos o produtor ali empatar com os custos de produção? Nós começamos a planejar a safra em meados de agosto do ano passado, julho do ano passado, então você está colhendo uma safra planejando a próxima já. O preço do milho estava girando em patamares de 45 a 47 reais. Esse preço só veio caindo, chegou agora no final do ano em torno de 43, mais ou menos, ali no mês de novembro, dezembro, e hoje nós estamos falando aí, vamos pensar, um milho que vai ser colhido agora no mês 7, em torno de R$37 o saco, o pagamento mês 6, né? Desculpe. E aí, se você pensar um pouco mais longo o pagamento, vamos pensar mês de setembro, mês 9, em torno de R$39. Então, muito complicada a situação de lucratividade do produtor e o preço do milho, infelizmente, está numa situação que ele não onera o produtor de forma alguma. Hoje a gente tem uma conta básica, assim, sem muito investimento, pensando em empatar mesmo, o milho precisaria estar em torno de uns R$45 para que a conta, pelo menos, empatasse para o produtor não ter prejuízo. Porém, nós não estamos vendo esse cenário favorável dessa maneira aí, a médio e a longo prazo. Certo. Tiago, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas para trazer as informações diretamente aí de Campos de Julho, no Mato Grosso. Eu que agradeço, Letícia. Foi um prazer falar com vocês novamente. Espero ter contribuído de alguma maneira.
Tá aí, então estivemos com o Thiago Daniel Comiran, que é produtor rural em Campos de Julho, lá no estado do Mato Grosso, nos trazendo as informações a respeito do milho safrinha, que por lá já foi totalmente plantado. As chuvas têm caído por lá com uma certa constância e, segundo ele, isso em uma parte é bom, porque garante ali o desenvolvimento do milho, principalmente a fase de enchimento de grãos, mas por outro lado pode atrapalhar na questão da polinização, ou seja, agora o produtor ali fica de olho então no que pode acontecer. Outro ponto que o Thiago ele trouxe para a gente foi a questão da diminuição da área de milho safrinha esse ano, em torno de 20% lá no município, por causa do desestímulo dos produtores em relação ao preço de venda do cereal. Atualmente, o contrato ali para o mês de junho, a saca de milho está girando em torno de R$ 39,00 e, segundo o Thiago, esse valor deveria ser de pelo menos R$ 45,00 para empatar ali com os custos de produção. A gente não está nem falando de margem de lucro, pelo menos ali ficar no 0 a 0. E o Thiago ainda fala da questão de pressão de pragas ou doenças, principalmente pragas ali no começo, né, pulgão ali no começo do desenvolvimento do milho, e agora com a vinda das chuvas, então a questão da cigarrinha, e o produtor precisa fazer os tratos culturais, as aplicações, e isso é claro, um custo a mais ali para o produtor rural de Campos de Julho. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.